E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo do canal O Tabuleiro do Saber. Se vocês curtem histórias de arrepiar, lugares sinistros e cheios de mistérios, vocês estão no lugar certo. Hoje, vamos embarcar numa jornada pelos 10 lugares mais assombrados do mundo. Preparem-se para conhecer lugares que escondem segredos obscuros e histórias de gelar a espinha. Apertem os cintos, porque essa viagem vai ser de arrepiar os cabelos. Será que vocês teriam coragem de visitar algum desses lugares? Então, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Começamos nossa jornada na Romênia, na sinistra floresta Oia Baciu, também conhecida como o Triângulo das Bermudas da Transilvânia. Imaginem árvores retorcidas, um silêncio perturbador quebrado apenas pelo vento uivando entre as folhas. Dizem que quem entra nessa floresta sente uma opressão inexplicável, náuseas, uma sensação de estar sendo observado, relatos de aparições, vultos, vozes estranhas e até OVNIs fazem da Oia Baciu um verdadeiro imã para o paranormal. Desaparecimentos misteriosos também assombram a história da floresta, deixando um rastro de perguntas sem resposta. Existem até histórias de pessoas que entraram na floresta e saíram com queimaduras inexplicáveis, arranhões e lapsos de memória. Fotografias tiradas no local revelam orbes luminosos e figuras fantasmagóricas que não estavam visíveis a olho nu. A Oia Baciu é um lugar que mexe com a gente, que nos faz questionar a realidade e a sanidade. Dá até para imaginar o Zé do Caixão se escondendo entre as árvores. Nossa próxima parada é nos Estados Unidos, no sanatório de Waverly Hills, um antigo hospital para tuberculosos. Imaginem corredores escuros, quartos vazios com cheiro de mofo e o eco de gemidos e lamentos. A alta taxa de mortalidade e os tratamentos brutais criaram um ambiente de desespero. Dizem que os corredores são assombrados por enfermeiras fantasmagóricas e pacientes que morreram em agonia. Visitantes relatam vultos, sombras se movendo e gritos vindos do nada. Há relatos de portas batendo sozinhas e uma sensação constante de estar sendo observado. Um dos relatos mais famosos é o da sala 502, onde uma enfermeira se jogou da janela. Outro relato é o do quarto da morte, onde os corpos eram jogados por um túnel. O sanatório de Waverly Hills é um lugar que te faz sentir o peso da história e a presença do inexplicável. Da América, atravessamos o Atlântico e chegamos à Inglaterra, na imponente Torre de Londres. Mais do que um castelo, a torre é um símbolo da história britânica, mas também um local marcado por tragédias, execuções, torturas e prisões. Séculos de sofrimento e derramamento de sangue deixaram suas marcas e, segundo muitos, os fantasmas daqueles que pereceram ali ainda vagam pelos corredores. Um dos fantasmas mais famosos é o de Ana Bolena, segunda esposa de Henrique VIII, que foi decapitada na torre em 1536. Visitantes e funcionários relatam ter visto sua figura fantasmagórica, às vezes carregando sua própria cabeça. A Torre de Londres é um lugar que respira história, mas também mistério e terror. E você, acha que já pode incluir esse passeio na lista? De volta à Romênia, chegamos ao imponente Castelo de Bran, mais conhecido como Castelo do Drácula. Localizado no topo de um penhasco, cercado por montanhas e florestas densas. Adicione a isso a lenda do Conde Drácula, o vampiro mais famoso da literatura. Inspirado pelo Vlad, o Empalador, o Drácula de Bram Stoker
se tornou um ícone do horror. Mesmo sem a lenda do vampiro, o castelo tem sua própria história sombria. Visitantes relatam sentir uma presença constante, como se estivessem sendo observados. Será que encontramos o Conde Drácula por lá? Nossa próxima parada é Pripyat, na Ucrânia, a cidade fantasma abandonada após o desastre nuclear de Chernobyl. Um lugar congelado no tempo, onde brinquedos enferrujados e escolas abandonadas contam a história de uma tragédia. A radiação invisível e o silêncio perturbador criam um ambiente de terror. Visitantes relatam sentir uma presença constante. Sons estranhos ecoam pelos prédios vazios. Alguns dizem ter visto vultos e sombras se movendo. Será que são apenas efeitos da radiação na mente humana? Ou será que os espíritos daqueles que morreram em Chernobyl ainda vagam pela cidade? Preparem-se para um dos lugares mais bizarros e perturbadores da nossa lista: a Ilha das Bonecas, no México. Imaginem uma ilha pequena, coberta por árvores, e em cada galho, penduradas, bonecas velhas, mutiladas, com olhos vazios que parecem te seguir. Dizem que Dom Julián Santana Barrera começou a pendurar as bonecas para apaziguar o espírito de uma menina afogada. A ilha se transformou em um santuário macabro, com centenas de bonecas em decomposição. Visitantes relatam que as bonecas se movem sozinhas e que murmúrios sinistros ecoam pela ilha. Nossa próxima parada é nas profundezas de Paris, nas catacumbas, um labirinto subterrâneo que abriga os restos mortais de milhões de pessoas. Imaginem corredores escuros, paredes feitas de ossos e crânios, e um silêncio quebrado apenas pelo gotejar da água. Visitantes relatam ter ouvido passos ecoando pelos corredores, vozes sussurrando em seus ouvidos, e até mesmo ter visto vultos e sombras se movendo entre os ossos. Alguns dizem que as almas daqueles que estão enterrados ali ainda vagam pelas catacumbas, presas em um limbo eterno. A escuridão, o silêncio e a presença constante dos ossos criam uma sensação de angústia, de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. As catacumbas de Paris são um lembrete da nossa mortalidade, um lugar que nos faz confrontar a nossa própria finitude. É como estar num filme de terror pesada. De volta aos Estados Unidos, chegamos à mansão Winchester, uma construção bizarra e labiríntica que parece ter saído de um pesadelo. Sarah Winchester acreditava que estava amaldiçoada pelos espíritos das pessoas mortas, pelos rifles da sua família. Para apaziguá-los, ela construiu uma mansão gigantesca, com escadas que não levam a lugar nenhum e portas que se abrem para paredes. A construção nunca parou, durando quase 40 anos. Visitantes relatam ter visto vultos e ouvido vozes pelos corredores. Nossa penúltima parada é no Japão, na floresta de Aokigahara, aos pés do Monte Fuji. Conhecida como Mar de Árvores, a floresta é famosa por sua beleza natural, mas também por sua história sombria. Infelizmente, Aokigahara se tornou um local conhecido pelos suicídios, e muitos acreditam que os espíritos daqueles que morreram ali ainda vagam entre as árvores. A densa vegetação, o silêncio perturbador e a atmosfera pesada criam um ambiente de mistério e melancolia. Visitantes relatam ter sentido uma presença constante, como se estivessem sendo observados. A floresta de Aokigahara é um lugar que nos faz refletir sobre a vida, a morte e a fragilidade da mente humana. É um lugar que nos convida à reflexão
e ao respeito pela vida. E para fechar nossa lista com chave de ouro, ou melhor, com chave de calabouço, chegamos ao Castelo de Edimburgo, na Escócia. Um dos castelos mais antigos e famosos do país, o Castelo de Edimburgo é também um dos mais assombrados. Com uma história rica em batalhas, traições e execuções, o castelo é um verdadeiro ímã para atividades paranormais. Visitantes e funcionários relatam ter visto vultos, sombras e ouvido passos, gritos e gemidos ecoando pelos corredores. Alguns dizem ter visto o fantasma de um baterista sem cabeça, que aparece sempre antes de um ataque ao castelo. A atmosfera do Castelo de Edimburgo é densa, cheia de história e mistério. Se você é corajoso o suficiente para visitar o castelo, prepare-se para encontrar mais do que apenas pedras e história. Quem sabe você não dá de cara com o fantasma do baterista? E assim termina nossa jornada pelos 10 lugares mais assombrados do mundo. De florestas assombradas a castelos medievais, de cidades fantasmas a ilhas de bonecas, vimos que o mundo está cheio de mistérios e terror. Se você curte adrenalina e histórias de arrepiar, talvez queira adicionar esses lugares à sua lista de viagens. Afinal, como diria o ditado, às vezes a realidade é mais assustadora que a ficção. Qual desses lugares você teria coragem de visitar? Deixe nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias assustadoras. Um abraço e até o próximo mistério.